Unidade 9. Minhas metas. Compreender assuntos diversos e importantes ligados à liderança, como, por exemplo, o respeito, a confiança e os resultados. Entender qual a importância desses temas serem tratados quando falamos de liderança. Identificar que esses tópicos estão relacionados a questões comportamentais, e não a estilos ou tipos de liderança. Inicie sua jornada. Neste tema, falaremos de assuntos relacionados à liderança, como respeito, confiança e resultados. Além disso, trataremos de questões emergentes também relacionadas a esses assuntos. A importância destes tópicos se refere a questões correlacionadas à liderança, não sendo necessariamente estilos, tipos de liderança, mas, sim, questões comportamentais com relação direta entre líder e liderados. Vamos iniciar esta jornada? Desenvolva seu potencial. Teorias de liderança e seus estilos. Veremos agora as principais teorias de liderança discutidas na literatura. Abordaremos seus conceitos e características. Abordagem dos traços. A abordagem dos traços procura explicar a liderança através de características inatas. Isso nos leva a considerar que os líderes já nascem prontos. Vários estudos foram feitos no sentido de comprovar essa ideia, porém, sem sucesso. Por outro lado, nos deram uma base do que as pessoas podem ter habilidades que podem ajudar no desenvolvimento da liderança. Aprofundando. Benis, 1989 a Pudgil, 2011, considera 6 características básicas: visão orientadora, paixão, integridade, confiança, curiosidade e ousadia. Já Gardner, 1990 Pudgil 2011, considera 14 atributos: vitalidade física e energia, inteligência para as tarefas, compreensão dos seguidores e suas necessidades, habilidade para lidar com as pessoas, necessidade de conquista, capacidade de motivar, coragem, resolução e perseverança, capacidade de conquistar e manter confiança, capacidade de administrar, decidir e estabelecer prioridades, confiança, ascendência e domínio, afirmação e adaptabilidade. Para Daft, 2010, p. 687, os traços são características pessoais distintivas de um líder, tais como inteligência, valores, autoconfiança e aparência. O autor destaca que, além das características dos traços, hoje se tem uma preocupação em estudar aspectos como características físicas, sociais e relacionadas ao trabalho. O quadro a seguir apresenta as principais características dos líderes com base no estudo dos traços. Fatores físicos: energia, porte físico, estatura, peso, tom de voz alto e imponente e idade, aparência pessoal. Habilidades: inteligência, fluência verbal, nível intelectual, conhecimento e poder de comunicação. Aspectos da personalidade: autoconfiança, moderação, dominância, sensibilidade interpessoal e controle emocional. Traços relacionados com a tarefa: controle de técnicas, impulso de realização, persistência e iniciativa. Podemos identificar que a abordagem baseada nos traços se concentra em características principais, como atributos pessoais, físicos, mentais e culturais. Além disso, a abordagem também sugere que os líderes são bem diferentes das outras pessoas e de seus seguidores, principalmente em uma questão de personalidade. Outro aspecto é que essa abordagem é pouco aceita pelos estudiosos de liderança, pois se acredita que seja possível formar um líder e que ele desenvolva as características pertinentes à liderança. Abordagem comportamental. Após os estudiosos concluírem que a eficácia dos líderes não estava centrada somente nos traços de personalidade, surgiram novas teorias. Assim, passou-se a considerar que o comportamento dos líderes poderia diferir sua atuação nas organizações. Foi a partir dos estudos de Levin, em 1930, que iniciaram os estudos acerca da liderança relacionada ao comportamento. A partir dessa nova consideração, os estudos foram canalizados para o treinamento, para que, desse modo, o líder pudesse ter o comportamento apropriado. Daft, 2010, explica que 2 comportamentos básicos foram identificados: orientado para a tarefa, relacionando com a escola clássica; orientado para pessoas, referindo-se à escola de relações humanas. Já Chiavenato, 1997, explica que, a partir desses estudos, foram identificados 3 estilos de liderança. Liderança autocrática, que é centrada nas tarefas, é caracterizada pelo líder que fixa diretrizes, centraliza o poder e a tomada de decisão. O líder é dominador e pessoal para elogiar e criticar o grupo. Liderança liberal é caracterizada quando o líder tem pequena participação nas decisões, dando completa liberdade para que o grupo possa agir, cobrando somente os resultados finais. Liderança democrática é orientada para as pessoas,
ocorre quando o líder deixa que o grupo participe das decisões. O líder conduz e orienta o grupo e limita-se aos fatos quanto aos elogios e críticas ao grupo. O quadro seguinte demonstra as principais características dos estilos de liderança e a tomada de decisão, programas de trabalho e participação do líder em cada processo. Tomada de decisões. Liderança autocrática. Apenas o líder decide e fixa as diretrizes, sem qualquer participação do grupo. Liderança liberal. Total liberdade para a tomada de decisões com participação mínima do líder. Liderança democrática. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo que é estimulado e assistido pelo líder. Programação dos trabalhos. Liderança autocrática. O líder determina providências para a execução das tarefas, cada uma por vez, na medida que se tornem necessárias e de maneira imprevisível para o grupo. Liderança liberal. A participação do líder no debate é limitada, apresentando apenas alternativas variadas ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informações desde que as pedissem. Liderança democrática. O próprio grupo esboça providências e técnicas para atingir o alvo, com o aconselhamento técnico do líder, quando necessário. As tarefas ganham novas perspectivas com os debates. Divisão do trabalho. Liderança autocrática. O líder determina qual a tarefa que cada um deverá executar e qual seu companheiro de trabalho. Liderança liberal. Tanto a divisão das tarefas como a escolha dos colegas ficam por conta do grupo. A absoluta falta de participação do líder. Liderança democrática. A divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus colegas de tarefa. Participação do líder. Liderança autocrática. O líder é pessoal e dominador nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. Liderança liberal. O líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso das coisas. Faz apenas comentários quando perguntado. Liderança democrática. O líder procura ser um membro normal do grupo, um espírito, sem encarregar-se muito de tarefas. E o objetivo limitar-se aos fatos em seus elogios e críticas. Entre os extremos da liderança autocrática e democrática, existem diversos estilos de liderança, como demonstra a figura a seguir. O que se nota é que, de acordo com o comportamento do líder, ele pode tender mais ou menos para o autocrático e democrático, como se fosse um contínuo entre essas extremidades. Assim, o comportamento do líder pode ser mais ou menos eficaz, dependendo da situação em que é desenvolvido. As teorias autocrática e democrática, como explica Maximiano, 2000, eram consideradas, a princípio, como excludentes. Porém, com o passar do tempo e à medida que a pesquisa sobre liderança evoluiu, foi possível perceber que a tarefa e as pessoas não são polos opostos da mesma dimensão, mas limites do mesmo território. Assim, considera-se uma visão bidimensional da liderança, sendo que, nesse sentido, o líder pode combinar os dois estilos em seu comportamento. Para que o líder seja eficaz, segundo o mesmo autor, deve-se analisar o desempenho sobre a tarefa e satisfação do influenciado. Se o influenciado se mostrar satisfeito, ao mesmo tempo em que apresenta um desempenho satisfatório na realização da tarefa, o estilo adotado pelo líder é eficaz. Grade de liderança. A partir dos estudos do comportamento na liderança e tendo essa visão bidimensional, duas pesquisadoras, Blake e Moulton, desenvolveram a grade da liderança, buscando identificar a eficiência da liderança, conforme nos mostra a figura a seguir. Seguindo as considerações desse modelo, tem-se que o líder pode dar mais ou menos ênfase à tarefa, ao mesmo tempo em que oferece mais ou menos atenção para as pessoas. Assim, o modelo apresenta 5 estilos de liderança colocados em uma grade. No eixo vertical, está a preocupação centrada nas pessoas, e no eixo horizontal, a preocupação voltada para as tarefas. Nesse modelo, são atribuídos valores aos estilos, o que gera as combinações mostradas na figura 5. Por meio da análise do modelo, temos que quanto mais o estilo de liderança se aproximar das coordenadas 9,9, ou quanto mais o gerente tiver um comportamento voltado para a gestão de equipes, melhor e mais eficaz é o estilo de liderança. Porém, o modelo posteriormente sofreu algumas críticas, por pregar que um determinado comportamento daria certo em qualquer lugar. Com isso, surgiram outras teorias, que consideraram a situação no desenvolvimento da liderança. É o que veremos a seguir. Abordagem contingencial. Essa abordagem, também chamada de situacional, sugere que, para ser eficaz, a liderança deve ser ajustada à situação, ao contexto. Essa teoria busca entender qual o melhor estilo para cada situação. Segundo Maximiano, 2000, para que o líder seja eficaz, ele deve se ajustar à situação. O problema que surge desse pressuposto é como avaliar a situação a qual o líder está exposto, sendo esta uma das principais críticas a essa abordagem.
Assim, nessa teoria, procura-se estudar em conjunto os estilos, aptidões dos líderes, suas habilidades de liderança e as necessidades que a situação lhe impõe. Vejamos alguns modelos dessa abordagem. Um modelo de Tannenbaum e Schmidt. Esse modelo propõe 3 critérios para que se possa avaliar a situação a qual o líder está exposto, de acordo com Maximiano, 2000. O próprio gerente. O modo como o líder se comporta em uma situação está relacionado com a sua própria formação, valores, conhecimentos e experiência. Os funcionários. As características dos subordinados de um líder influenciam no estilo que este adota. Quando o líder percebe que seus funcionários têm capacidade e desejam assumir responsabilidades e tomam decisões, por exemplo, o líder deve estimular a sua equipe a participar e agir. A situação. Aspectos como clima organizacional, grupo de trabalho, natureza da tarefa e pressão do tempo caracterizam a situação dentro da qual os estilos dos líderes funcionam com maior ou menor eficácia. 2. Modelo de Fiedler. O foco da teoria está em descobrir quando um estilo de liderança é mais eficaz do que outro. Nesse caso, Fiedler estava preocupado em analisar o estilo de liderança em diferentes situações, sendo mais ou menos favorável. Para Maximiano, 2000, o modelo apresenta 3 características que podem mostrar o grau de favorabilidade de uma situação. Relações. As relações entre líder e liderados. Se os sentimentos dos seguidores forem positivos em relação ao líder, a situação é favorável. Estruturação. O grau de estruturação da tarefa, em que quanto mais bem definidas forem, juntamente com elementos como a organização e certeza, mais favorável é a situação para o líder. Ao contrário, tarefas imprevisíveis e desorganizadas trazem ambientes desfavoráveis. Poder. Poder da posição, situação na qual o líder pode agregar ou excluir qualquer integrante da equipe, sendo-lhe mais favorável a situação. Quanto menos poder, mais desfavorável a situação para o líder. A figura 6 mostra o modelo apresentado por Fiedler. A partir do modelo, o líder que é orientado para a tarefa é mais eficaz em situações que são mais desfavoráveis para ele, e orientado para pessoas quando a situação apresenta uma dificuldade menor. A partir do modelo, podemos concluir que, diante de situações que são muito favoráveis ou desfavoráveis, o líder que é orientado para a tarefa é mais eficaz. Já a liderança orientada para as pessoas é mais eficaz quando o líder se encontra em situações de dificuldades intermediárias. 3. Modelo de Hersey e Blanchard. Para Maximiano, 2000, uma das críticas do modelo de Fiedler é desconsiderar o seguidor, ponto este central no modelo de Hersey e Blanchard. Como afirma Daft, 2010, na abordagem contingencial, o estilo do líder sofre influência de acordo com a prontidão de atendimento do liderado. Assim, o líder, de acordo com essa teoria, pode adotar 4 estilos de liderança, tendo como base o relacionamento e as tarefas desenvolvidas. O estilo de comando reflete uma grande preocupação com as tarefas e uma baixa preocupação com as pessoas. Envolve dar instruções explícitas sobre como cada tarefa deve ser desenvolvida. O estilo vendedor refere-se a uma preocupação tanto com as pessoas quanto com as tarefas. Nesse estilo, o líder, após explicar as decisões, deixa que os funcionários tirem suas dúvidas sobre as tarefas que serão desenvolvidas. O estilo participativo está baseado em uma maior consideração com as pessoas do que com as tarefas. O líder compartilha ideias com os subordinados e oferece oportunidade deles participarem da tomada de decisão. O estilo delegação está pautado na baixa preocupação tanto com as pessoas quanto com as tarefas. Reflete pouca direção e apoio, pois o líder transfere responsabilidades das decisões, bem como a implementação a seus subordinados. De acordo com esse modelo, o líder deve verificar qual é o nível de prontidão de seus liderados e, de acordo com esse nível, adotar um estilo de liderança que mais se adapte. Por exemplo, quando os funcionários demonstram prontidão, como experiências e entendimento dos objetivos, e aceitam responsabilidades, o estilo delegação seria apropriado. Aprofundando. Algumas críticas apresentadas a esse modelo, segundo Maximiano, 2000, são: pessoas imaturas devem ser tratadas com forte autoridade. Não é possível medir de modo confiável e sistemático a maturidade das pessoas. A divisão do estilo de liderança em 4 categorias é muito simples. As recomendações de Hersey e Blanchard sobre como liderar com diferentes níveis de maturidade não têm amparo metodológico. O questionamento para diagnosticar o estilo de liderança não tem suficiente validade. É importante destacar que a maioria das teorias de liderança sofre diversas críticas, pois tentam mostrar como se faz para se ter uma liderança de sucesso, ou seja, apresentam receitas. Quando a liderança é aprendida pela junção da teoria e prática, é preciso mostrar os caminhos, os princípios e deixar que os indivíduos desenvolvam seu próprio estilo de liderança.
Novas abordagens nos estilos de liderança. Os líderes precisaram adaptar seus estilos. É preciso atender às exigências do mercado, deixar os clientes satisfeitos e os funcionários motivados. Assim, alguns estilos de liderança se sobressaem, como a transacional, a carismática e a transformacional. Na liderança transacional, os líderes são aqueles que explicam o papel do subordinado e as exigências da tarefa. Eles geralmente dão início à atividade e oferecem recompensas. Além disso, se preocupam com a satisfação dos subordinados. Essa capacidade de entender a necessidade dos funcionários pode melhorar os índices de produtividade. A liderança carismática reflete o líder que inspira confiança em seus subordinados e estes lhe seguem pela admiração e por sua capacidade de motivar as pessoas. Eles têm uma tendência de ser menos previsíveis do que os transacionais, geralmente são mais visionários e estimulam as pessoas a darem o seu melhor no desempenho das tarefas. A liderança transformacional é visualizada em líderes que têm uma grande capacidade de realizar inovações e mudanças, além de reconhecer a necessidade de seus subordinados, fazendo com que as pessoas saiam do estado de estabilidade e busquem, também, a mudança. Esses líderes vão além de recompensas materiais, eles prezam os valores compartilhados e ideias para construir um relacionamento com a equipe. Liderança, resultados e confiança. O assunto liderança está intimamente relacionado a resultados. As organizações buscam constantemente alcançar seus resultados, sejam operacionais, financeiros, sociais, etc., e para isso a figura do líder é essencial, pois é por meio dele e de sua relação com seus liderados que as coisas acontecem. Para compreendermos melhor essa relação, precisamos entender o papel do líder na formação da equipe. Primeiramente, equipe é formada por um grupo de pessoas que desejam conseguir algo em comum. Hoje, 80% das empresas têm mais da metade de seus funcionários trabalhando em equipe. Soares, 2015. O interessante é que as empresas estão descobrindo que trabalhar em equipe traz melhores resultados para eles quando a tarefa a ser desenvolvida requer múltiplas habilidades, competências e experiências. Dessa forma, as organizações buscam a máxima eficiência das equipes. Assim, é preciso avaliar desde o contexto em que as pessoas estão inseridas, as habilidades e diferenças de cada membro até o projeto do trabalho e o processo que envolve as metas a serem alcançadas. Podemos resumir uma equipe eficaz conforme a figura 1. Eficácia de equipe. Contexto. Recursos adecuados. Liderança e estrutura. Clima de confiança. Avaliação de desempenho e sistema de recompensas. Composical. Habilidades dos membros. Personalidade. Alocação de papéis. Diversity. Tamanho das equipes. Flexibilidade dos membros. Preferência dos membros. Projeto de trabalho. Autonomía, variedade de habilidades. Identidade das tarefas. Importância das tarefas. Processo. Propósito comum. Metas específicas. Efetividade da equipe. Níveis de conflito. Folga social. Quanto mais coesa for a equipe, melhor será seu desempenho. Equipe eficaz tem confiança nela mesma e acredita que vai alcançar aquilo que lhe foi proposto. Cabe ao líder contribuir para que essa equipe fique ainda melhor. Para isso, ele pode ajudar a desenvolver determinadas habilidades e ajudar que a equipe alcance sucesso no que se propõe em cada etapa. Nesse caso, uma característica importante para o líder é ter visão sistêmica. Essa visão consiste em compreender o todo e saber analisar as alternativas para que seja tomada a decisão mais adequada. Nesse sentido, Soares, 2015, p. 89, explica que a visão sistêmica é a capacidade de avaliar os acontecimentos ao redor e suas possíveis implicações, objetivando criar uma solução única que possa afetar as expectativas de todas as partes envolvidas. Isso diz respeito aos aspectos pessoais, profissionais e econômicos do ser humano. Assim, para alcançarmos bons resultados, alguns aspectos da liderança são importantes. Sendo eles, propósito em comum, oferecendo aos membros direção e comprometimento, metas específicas, para que todos saibam onde se quer chegar, tomada de decisão de modo consciente e racional, para que a opção seja adequada. Para isso deve-se ter clareza do problema, conhecer as alternativas, clareza das preferências, buscar o melhor retorno. Soares, 2015. Para que o resultado aconteça, é preciso ter, antes, algo muito importante: a confiança. Podemos entender confiança como a relação entre as partes que ocorre de forma positiva, sendo que as partes têm convicção de que ambos não vão agir de forma oportunista, tirando vantagem sobre a relação. Essa confiança, normalmente, vem a partir de um relacionamento de longo prazo e de reputação.
Segundo Soares, 2015, para confiar é preciso conhecer, e somente com o tempo conseguimos adquirir a confiança. Isso significa que, quando confiamos em alguém, assumimos o risco de ficar vulnerável em um determinado processo, pois isso expõe as partes envolvidas em um determinado risco. A autora explica que existem 5 dimensões do conceito de confiança, sendo elas integridade, honestidade e confiabilidade. É a dimensão mais importante da confiança, sem a qual as outras perdem o sentido. Competência, conhecimentos técnicos e habilidades interpessoais. Só confiamos em uma pessoa que conheça o assunto sobre o qual está falando. Consistência, segurança, previsibilidade, capacidade de julgamento. As palavras de uma pessoa devem ser consistentes com suas ações. Lealdade, disposição para proteger e defender outra pessoa. Para confiar, devemos acreditar que ela não agirá de forma oportunista. Abertura, é preciso acreditar que a outra pessoa tenha confiança em você. Soares, 2015, p. 93. A liderança tem forte participação nessa relação de confiança. Soares nos traz algumas práticas que podem ser adotadas para se atingir um grau de confiança mais elevado. Mantenha-se aberto, informe e justifique suas ações. Seja justo. Quando tomar decisão, pense se esta será vista como justa pelos outros. Exponha seus sentimentos. Diga a verdade. Demonstre consistência. Cumpra suas promessas. Mantenha sigilo sobre confidências. Demonstre competência. A confiança ajuda as pessoas a assumirem riscos e a melhorar o processo. Também ajuda no compartilhamento das informações e melhora a produtividade. Tudo o que tratamos aqui não são receitas de bolo, mas um direcionamento para que seja possível ter uma boa liderança nas organizações. Lembramos que as organizações são diferentes, bem como as pessoas. E ainda bem. Assim, temos habilidades e competências diferentes, equipes diferentes e com o melhor de cada um. A liderança a partir do desenvolvimento de talentos. Novas ideias surgem de pessoas, por isso o principal recurso para o desenvolvimento humano e organizacional é o conhecimento. Assim, é preciso transformar o que cada um tem de melhor em algo a ser utilizado pelas organizações. É a partir dos diferenciais, tanto individuais como organizacionais, que se torna possível alcançar a vantagem competitiva. Como podemos observar a partir das palavras de Dessler, 2003, p15 em um número cada vez maior de organizações, os recursos humanos são vistos como fonte de vantagem competitiva. Há um reconhecimento maior de que competências especiais são obtidas por meio de habilidades de funcionários altamente desenvolvidas, culturas organizacionais diferenciadas, processos gerenciais e sistemas. Isso vai de encontro à ênfase tradicional dada a recursos transferíveis, como equipamentos. Cada vez mais se reconhece que pode ser obtida vantagem competitiva com uma força de trabalho de alta qualidade que permita às organizações competir com capacidade de resposta ao mercado, qualidade de produtos e serviços, produtos diferenciados e inovação tecnológica. Para que as pessoas possam alcançar essa vantagem, elas precisam estar em constante aprendizado e fazer investimentos em educação e aprimoramento. Esse investimento pode ser tanto com recurso pessoal como incentivo dado pela empresa. Um gestor deve usar seus conhecimentos e sua capacidade intelectual para liderar uma equipe ou uma empresa. Assim, é preciso gerenciar talentos para que as organizações alcancem o sucesso. Para Chiavenato, 2008, um talento é um tipo especial de pessoa, mas nem toda pessoa é um talento. Para o autor, o talento envolve 4 aspectos. Conhecimento é o saber. É o resultado do aprender a aprender, sendo um processo contínuo. Habilidade é o saber fazer, ou seja, aplicar o conhecimento que foi aprendido, seja para resolver, criar ou inovar. Julgamento é o saber avaliar, verificar as informações para que se possa tomar a decisão mais adequada a determinada situação. Atitude é o saber fazer acontecer, alcançar e superar metas e resultados, agregando valor ao que se faz. Talentos são pessoas dotadas de competências. Conhecimento, saber. Know-how. Aprender. Aprender continuamente. Ampliar conhecimento. Transmitir conhecimento. Compartilhar conhecimento. Habilidades, saber fazer. Aplicar conhecimento. Visão global e sistêmica. Trabalho em equipe. Liderança. Motivação. Comunicação. Julgamento, saber analisar. Avaliar situação. Obter dados e informação. Ter espírito crítico. Julgar os fatos. Ponderar o equilíbrio. Definer priorities. Atitude, saber fazer acontecer. Atitude empreendedora. Innovacao.
Agente de mudança. Assumir riscos. Foco em resultados. Autorealização. É importante salientar que quando falamos de talento humano, isso nos reporta a pensarmos sobre o capital humano. Este é composto por dois aspectos principais. Chiavenato, 2004 talentos, que são compostos por conhecimento, habilidade e competências. Porém, o talento deve ser visto, também, a partir de um sistema aberto, pois precisa existir dentro de um determinado contexto. 2. Contexto. É o ambiente adequado para que os talentos ocorram. Oferecem as ferramentas necessárias para que os talentos se estabeleçam e prosperem, tendo como base desenho organizacional flexível e com uma divisão do trabalho adequada para gerar um fluxo de produtos e processos adequados. Cultura organizacional aberta, democrática e que inspire confiança aos seus membros, fortalecendo o trabalho em equipe. Estilo de gestão baseado na liderança renovadora e no coaching, sendo poder descentralizado. Aprofundando. Você sabe o que significa coaching? É um processo que utiliza técnicas, ferramentas e recursos de diversas ciências, como a psicologia, sociologia e neurociência. O coaching é uma oportunidade de analisar os pontos individuais de aumento da autoconfiança, de diminuir as limitações para que as pessoas possam alcançar os resultados. Font 1. http://www.ibccoaching.com/tudo-sobre-coaching/o-k-e-coaching/. Acesso em 5 de março. 2015. O conceito de capital humano nos leva a pensar, também, no capital intelectual. Um profissional capacitado é capaz de criar marcas que agradam aos consumidores, pode gerar bons relacionamentos com clientes, fornecedores, pode usar novas tecnologias em benefício da organização, pode criar novos meios e processos que contribuam para diversos setores. Esses são exemplos pequenos de ativos intangíveis, ou capital humano intelectual. Para Chiavenato, 1999, P419 Capital intelectual é a soma de tudo que você sabe. Em termos organizacionais, o maior patrimônio de uma organização é algo que entra e sai pelas suas portas todos os dias, ou seja, são os conhecimentos que as pessoas trazem em suas mentes, sobre produtos, serviços, clientes, processos, técnicas, etc. Esse capital intelectual, algo que não se vê, que não é físico nem ocupa lugar, não é contabilizado pelas tradicionais partidas dobradas nem equacionado em números quantificáveis, mas que está transformando rapidamente o mundo dos negócios. Isso significa que ter as pessoas certas e saber aplicá-las, mantê-las e monitorá-las é vital para as organizações de hoje e de amanhã. Válido ressaltar que o capital intelectual é constituído por Chiavenato, 2004. Capital interno, que são os conceitos, modelos, sistemas administrativos desenvolvidos pelas pessoas e utilizados pelas organizações. Capital externo, que são as relações com clientes e fornecedores. Depende de como a organização resolve e oferece as soluções para os membros externos à organização. Capital humano, que são competências individuais, que são habilidades das pessoas em agir em determinadas situações. O foco das organizações deve estar no gerenciamento do capital intelectual, que é o recurso mais valioso que as empresas podem deter. É preciso que o processo de gerenciar as pessoas esteja em primeiro lugar, antes de qualquer outro recurso. Para isso, deve-se investir constantemente no aprendizado para gerar conhecimento e ajudar no processo de mudança organizacional que ocorre constantemente, diminuindo a resistência à mudança e aumentando a inovação e criatividade das pessoas. O papel da liderança como diferencial competitivo. Com o mercado cada vez mais competitivo e globalizado, as empresas precisam se adaptar rapidamente a essa realidade para atender a uma demanda cada vez mais exigente. No artigo Alianças Estratégicas, Conceitos e Teorias, Clotzley, 2002, aponta que o incremento da competitividade nesse mercado globalizado tornou-se questão de sobrevivência, independentemente do ramo em que as organizações atuam. Ele mostra, ainda, que fatores como aumento da produtividade, redução de custos, melhoria dos produtos, investimento em tecnologia são exigências do mercado. O que se observa é que muitas empresas demoraram muito a enxergar essa nova situação e decidir qual o caminho a ser tomado. Por isso, as consequências são empresas fechadas ou desatualizadas no mercado, tentando reparar esses pontos e retomar a competitividade. Outro fato é que as empresas nacionais a cada dia concorrem mais com empresas internacionais, o que gera ainda mais mudanças nas estruturas dessas empresas, que precisam melhorar o relacionamento com fornecedores, processos produtivos, logística e clientes, buscando redução de custos e melhorias nos produtos e serviços prestados. Aprofundando.
Segundo Prahalad e Amel, 1990, a competição existe antes da estratégia, ainda no aparecimento da vida. O autor cita o princípio de Gauss da exclusão competitiva para demonstrar que duas espécies que conseguem o sustento de maneira idêntica não podem coexistir. Isso evidencia que a competitividade faz com que se mude ou se reformule a estratégia para sobreviver. Cada um precisa de ter uma vantagem única para sobreviver. Ainda segundo Prahalad e Amel, 1990, com o passar dos anos se desenvolvem redes de interação competitiva, nas quais seres vivos se desenvolvem e competem entre si pela sobrevivência, e que muitas espécies desaparecem enquanto outras surgem, e, por muito tempo, essa competição foi natural e não estava ligada à estratégia. Dessa forma, a intuição e a adaptação eram fatores determinantes para a sobrevivência, o que também passou a ser verificado nas empresas. Essas competições biológicas e comerciais evoluíram ao longo do tempo e passaram de intuições para raciocínio lógico, tornando possível a estratégia. Cabe aos gestores e líderes analisar o ambiente interno e externo, identificar as mudanças, implementá-las e acompanhar o desenvolvimento do processo e retorno. Para as empresas estarem à frente de seus concorrentes, segundo Prahalad e Amel, 1995, é preciso compreender a competição pelo futuro, na qual é preciso obter o domínio das oportunidades emergentes e ter a posse do novo espaço de competição. Eles mostram, ainda, que deter a capacidade de criar o futuro se torna um desafio ainda maior do que somente o seguir. Essa competição pelo futuro não é uma participação no mercado, mas, sim, uma competição por uma maior participação nas oportunidades futuras e que poderiam estar de acordo com os objetivos traçados para o futuro da organização. Uma empresa pode obter sucesso em longo prazo em um ambiente de constantes mudanças e com intensa globalização se ela desenvolver estratégias eficazes que lhe permitam enfrentar o conjunto de forças competitivas. Dantas, Moraes Filho, 2006. A estratégia competitiva, segundo Porter, 1986, são ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição favorável em um mercado, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e obter retorno maior sobre o investimento. Nesse sentido, Porter, 1986, traz uma definição, na qual a estrutura da competição de uma empresa depende de seu ramo de atividade. Conceito de estratégia. O conceito de estratégia é antigo. A palavra vem do grego strategos, que significa a arte ou a ciência de ser um general. Os generais gregos eficazes tinham de liderar um exército, ganhar e manter territórios, proteger uma cidade contra invasões e destruir o inimigo. De acordo com as metas, existiam disposições diferentes de recursos. Do mesmo modo, a estratégia de um exército podia ser definida como o padrão real das ações que ele empreendia em resposta ao inimigo. Em seu artigo Estrutura e Estratégia, Evolução de Paradigma, Almeida, Neto Giraldi, 2006, apontam que se pode entender a estratégia como sendo a identificação e estabelecimento de um conjunto de objetivos e metas, por meio de recursos e competências, considerando as forças do ambiente externo, bem como a vontade de seus dirigentes e considerando, ainda, critérios de decisão, ação dos concorrentes e das forças competitivas. Mintzberg e Kim, 2001, definem estratégia como sendo um padrão ou plano que se une às principais metas da empresa para alocar os recursos para alcançar um objetivo comum tendo como base as competências internas, ameaças e oportunidades do ambiente externo, de modo a se antecipar aos acontecimentos. Ainda segundo o autor, as estratégias que são bem-sucedidas contêm 3 elementos essenciais. O primeiro é a meta a ser atingida, o segundo, as políticas que orientam as ações, e o terceiro, as providências sequenciais para atingir a meta ou objetivo que foi estabelecido anteriormente. Podemos entender, portanto, que estratégia visa manter a empresa no mercado, diferenciá-la de seus concorrentes e emergir em um mercado cada vez mais competitivo, conseguindo maior participação no segmento em que atua. Assim, percebemos a relevância da estratégia por se tratar das ações e desenvolvimento das organizações no mercado, bem como ter a possibilidade de compreender melhor as ações das pessoas nas empresas. É válido ressaltar que a concorrência cerca cada vez mais as empresas, e nesse sentido é referenciada por Porter, 1986, o qual afirma que ela está no centro do sucesso ou fracasso das empresas e que determina a adequação das atividades que contribuem para melhorar o desempenho e a inovação. O autor destaca que a estratégia competitiva busca uma posição favorável em uma indústria, estabelecendo uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência na indústria. Estratégia e competências organizacionais. O uso das competências organizacionais por uma empresa pode delinear o caminho para uma vantagem competitiva. Assim, as competências, juntamente com o aprendizado e com o talento das pessoas que nela trabalham, podem direcionar a estratégia da organização.
Porém, para que isso ocorra, o papel do gestor e do líder é primordial, pois a estratégia é desenvolvida e colocada em prática por pessoas. Pessoas, por sua vez, precisam de direcionamento. O líder deve ser o grande responsável por conseguir influenciar as pessoas para que a estratégia seja desenvolvida e implementada. Segundo Moura e Bittencourt, 2006, o conceito de competências aproxima a aprendizagem e a mudança. Assim, atividades que sejam rotineiras e padronizadas pouco podem acrescentar no desenvolvimento de competências individuais. Ainda segundo as autoras, mudanças internas e externas instigam os indivíduos a buscarem novos caminhos e um modo de resolver os problemas, o que, por sua vez, traz o aprendizado para as pessoas. Nesse caso, o conhecimento se consolida pelo saber fazer e saber agir. E é nesse sentido que a liderança deve caminhar, incentivando o desenvolvimento pessoal para que as pessoas e as organizações se desenvolvam. Aprofundando. E o conceito de competência organizacional tem sua raiz na teoria da visão baseada em recursos, na qual as empresas conseguem se destacar no mercado por possuírem recursos e capacidades diferentes de seus concorrentes. Para Fleury e Fleury, 2004, essa abordagem considera que toda empresa tem um portfólio físico, que seria a infraestrutura, financeiro, intangível, que seria a marca e a imagem, organizacional, que engloba sistemas administrativos, e cultura organizacional e recursos humanos. E é a partir desse portfólio que seria possível criar vantagens competitivas. Essa abordagem tem como foco a centralização das estratégias em um grupo específico de recursos, que seriam os que têm possibilidade de lucro no longo prazo. Fleury, 2004, em consonância com a contribuição de Prahalad e Amel, 1990, os quais sugerem que a competência é determinada pela inter-relação dinâmica entre competências essenciais, ou seja, o que é mais importante para a organização e que é fonte de vantagem competitiva, com as estratégias competitivas. Assim, as competências e as estratégias formam um círculo que se retroalimenta, o que significa que, nessa abordagem, as competências são formadas a partir dos recursos e as estratégias são formuladas a partir do grupo de recursos que seriam as competências essenciais. Para os autores, a implementação da estratégia pode gerar novos recursos e novas competências, que por sua vez influenciarão novamente a formulação da estratégia. O que se pode notar é que as competências são resultados de um processo de aprendizagem, no qual deve existir a interação entre as estratégias, competências organizacionais e competências individuais. PCI, 2009. A ideia é que todo esse processo resulte em resultados positivos para as empresas, e que estas possam ter base para desenvolver e implementar suas estratégias e alcançar suas metas e objetivos. Nesse sentido, a área de recursos humanos passa a ter um importante papel, enfatizando aspectos como a comunicação, a liderança e a motivação. Nesse sentido, como é de sua responsabilidade atrair, manter e desenvolver pessoas, essa área deve alinhar suas ações às estratégias da organização, para que se possa agregar valor ao indivíduo, ao mesmo tempo em que estabelece novas competências para a organização. Fleury, 2004. Questões emergentes na liderança. Com a evolução do termo liderança, o que se sugere é que a liderança está relacionada à inteligência emocional, que é a habilidade das pessoas de lidar com as próprias emoções e com as dos outros, sendo composta de várias competências, como autoconscientização, empatia, adaptabilidade e autoconfiança. Muitos autores sustentam que a inteligência emocional é mais importante para a liderança do que o QI ou habilidades técnicas e que ela pode ser aprendida, o que lhe ajuda a liderar em tempos de instabilidade. Nelson, Quick, 2012. Sabe-se que o líder que possui inteligência emocional consegue liderar quando existem altos níveis de estresse, conseguindo, por isso, tomar decisões mais assertivas e com mais eficácia, além de conseguir instigar mais sua criatividade quando se trabalha sob pressão. Alguns elementos são importantes no estudo da liderança, e vamos falar um pouco sobre eles. Confiança. Significa que os seguidores acreditam que seus líderes agirão pensando no bem-estar de seus subordinados. Quando existe a confiança, a liderança ocorre mais facilmente por ambos os lados, pois o líder consegue mais facilmente atingir seus objetivos a partir da influência que tem sobre seus liderados. Nelson, Quick, 2012. Gênero e liderança. Algumas pesquisas na literatura sugerem que o líder mais bem-sucedido tem mais atributos relacionados à masculinidade do que à feminilidade. Porém, o que deve mesmo ser levado em consideração é a questão comportamental, que nada tem a ver com a questão de gênero. As mulheres têm um estilo de liderança mais orientado à pessoa, à inclusão e desenvolvimento de capacidades, se sobressaindo em posições que exigem fortes competências interpessoais. Ainda acerca das questões emergentes, precisamos tratar de pontos que são a liderança servidora e abusiva. A primeira traz a ideia de que os líderes devem servir aos funcionários, clientes e à comunidade.
Assim, essa abordagem traz princípios como: o trabalho existe para a pessoa, assim como a pessoa para o trabalho, e que os líderes servidores devem descobrir o desejo do grupo e liderar tendo isso como base. Já a liderança abusiva traz estudos sobre o comportamento negativo da liderança, sendo que os mais comuns são assédio sexual, violência física, acessos de raiva, ridicularização pública, assumir o sucesso de seu funcionário e ainda, usá-lo como fonte de espionagem. Nelson, Quick, 2012. Quando falamos em liderança, quase que obrigatoriamente devemos falar também de subordinação, que podemos entender como o processo de ser guiado por um líder no ambiente de trabalho. Nelson, Quick, 2012. Visto que trazemos os estilos de liderança e que os líderes influenciam as pessoas para que os objetivos sejam alcançados, logo, precisamos tratar dos estilos de subordinação. Entendemos o termo subordinação como a contraposição da liderança. Uma visão mais tradicional traz a questão da subordinação como algo passivo, e, em uma visão mais recente, o papel do subordinado é mais ativo. Para Nelson e Quick, 2012, o papel da subordinação foi altamente modelado como autoliderança, no sentido de que a pessoa é responsável por influenciar seu próprio desempenho. Nesse caso, disciplinado e efetivo são essenciais para que estes possam um dia se tornarem líderes. Os autores apresentam 4 estilos de subordinação, conforme a figura 5, tendo como base a relação 1. Atividade versus passividades, e 2. Pensamento crítico e independente versus pensamento dependente e não crítico. Assim, temos os 5 tipos de subordinados: os subordinados alienados, que pensam de forma independente e crítica, porém são passivos em seus comportamentos e por isso se distanciam do líder em aspectos emocionais e psicológicos. Os subordinados ovelhas, que são seguidores dependentes do líder para agir, e são passivos em seus comportamentos. Os subordinados pessoas sim, que fazem o que o líder fala sem questionar, normalmente, apresentam uma reação falsa positiva e não avisam o líder sobre potenciais falhas. Os subordinados sobreviventes são menos desagregadores e oferecem menos risco ao ambiente de trabalho. Os subordinados eficientes, que são os mais valiosos, com contribuições ativas, tendo 4 qualidades principais: autogestão e autorresponsabilidade, são comprometidos, investem em sua própria competência e profissionalismo, são corajosos, honestos e confiáveis. Esses são considerados autolíderes e não demandam de supervisão direta. Novos desafios. Compreender a relação da liderança com a confiança é de extrema importância, pois estão ligadas à entrega de resultados. Além disso, a figura do líder é essencial, pois é por meio dele e de sua relação com seus liderados que as coisas acontecem. Por isso, é necessário compreender que a liderança é responsável por alcançar os objetivos, atingir a estratégia e melhorar o desempenho organizacional.